O PT, a federação, né? Vai ficar a federação. Faz quantas vagas? 4 vagas é tido nos diálogos como algo Não, mas o senhor faz conta, né? certo. Nos diálogos. Nas Não, contas que não, o senhor faz. nas contas que a gente faz lá no diálogo, se tem como certo 4 vagas. Porque se fez 5 com a federação, que saiu o Jadiel. Permanecendo fora, manteria os 4. E aí os que saíram, na verdade houveram, saiu a dona Rejane, o Wilson continua, cremos que com uma performance melhor do que na eleição passada. Entrou o Franzé, que saiu, outras pessoas saíram, mas entraram novos candidatos que eu acho que a gente fala-se até na possibilidade de 5, né? O próprio governador acredita que é possível se fazer 5, mas que se tem como certo 4 e se trabalhando nessa alternativa nessa possibilidade de eventualmente poder se chegar a um quinto, né? Como lá tem 4 deputados de mandato, o senhor vai tirar a vaga de qual deles? Conta difícil. Eu quero Mas o senhor poder, aposta Larissa qual? só faz pergunta eu boa. quero poder ter a oportunidade de me somar aos que já estão Mas lá você e vai que a ter que gente tirar possa de um deles. que a gente possa fazer 5, né? Olha, pronto. Esse- Que o governador esteja certo, que o governador que o PT esteja faça 5. Isso. E sobre o vice? Sobre o vice, o que tem. Quem é que o PT tem que indicar? Indicar não, né? Quem o senhor considera que o governador vai escolher como seu candidato a vice na reeleição do ano que vem? Fala em muitos nomes aí, não é? E assim, o que ficou colocado pelo governador é que seria alguém da escolha dele, necessariamente sem dar sinal de quem seria, de que tipo de perfil. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal e que, por enquanto, ele não deixou nada claro, no Não, sentido mas de que pudesse dar essas evidências para que eu possa apostar em um palpite. Né? Eu prefiro aguardar do que correr esse risco de colocar esta opinião e, de repente, até porque eu acho que, concretamente, eu não tenho. Eu acho que é uma coisa que é muito pessoal dele e a gente vai saber em breve. Embora ele tenha dito que 16, 26 só em 26, mas eu acho que quanto antes possível essa coisa deve estar sendo divulgada. Só um pouquinho. Sim, Então, pois o senhor é 1000%. O Rafael, o que ele decidir está certo. Isso já foi colocado, inclusive numa reunião que ele teve conosco, os deputados atuais e os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores à federal, que é como um direito dele de escolher, fazer essa escolha aí, não é? Uhum. E que não será candidato ao Senado em 30. Não, isso não, a gente não entrou nessa pauta. A gente não foi colocado isso, não. Isso eu tenho ouvido também, mas ele, para mim, ouvir também não disse isso, não. Custo da eleição. O Amadeu, na eleição para vereador de Teresina, usou uma palavra, que, segundo ele, se confirmou, de que houve uma verdadeira carnificina na campanha. A caça aos votos. Uma caça aos votos, todo mundo furando o olho de todo mundo, puxando o tapete, colocando a perna na frente para cair. Hoje eu estou interrompendo o Ari mais do que todo dia. Eu me lembrei que era da música do Paulinho da Viola, na novela Pecado Capital. Dinheiro não é vendaval? Dinheiro, porque tem uma parte que diz assim: irmão desconhece irmão. É verdade. E aí, dinheiro na mão é vendaval. Então, dessas campanhas assim, Isso. até irmão desconhece irmão. Irmão desconhece irmão, vaca desconhece bezerro. Enfim, tem outro jargão que também é usado. E essa eleição para deputado federal, com uma pré-campanha que, na verdade, dura 4 anos, né? Quando você se reelege ou você elege, você vai, caso você seja eleito, no mês seguinte já vai ter gente, deputado e tal. É proibitivo isso? O que é que você acha dessa figura da pré-campanha? Realmente é complicado? A legislação, na verdade, tem mudado muito e ao tempo em que restringiu muitas coisas na campanha, abriu um leque de possibilidades para uma atuação praticamente permanente na chamada pré-campanha. A gente lembra que a gente tinha
brindes, bonés, camisetas, showmícios, tudo isso foi restringido, na campanha não tem mais. Doações de pessoas jurídicas, que também era permitido, foi vedado com a alteração da legislação, mas em contrapartida se criou essa figura da pré-campanha, que muitas vezes, para um leigo, até se confunde uma coisa com a outra. E acaba sendo algo demorado, que faz com que, de fato, do ponto de vista não só financeiro, mas principalmente físico, se torna muito oneroso. No meu caso, por exemplo, eu que saí de uma eleição ali, do final de uma eleição, com a consciência de que não iria mais estar inserido no processo de competitividade eleitoral. Então, sem mandato, eu tive que começar janeiro de 2023 rodando o Piauí sem estar com um mandato como antes estava quando estava na época da campanha lá de eleição do governador Rafael. Tem um outro aspecto positivo, né? Que você mantém o tempo todo em contato com a população, né? Com o eleitor, com a população. Mas sabendo cansativo. mas O problema são os intermediários. Não entendi. Vereador, Me explique. vice, prefeito. Só precisa me explicar. Se fosse direto com a população o tempo todo, tá ótimo, mas os intermediários encarecem o processo. Agora, eu queria saber de uma coisa. O senhor disse que é super fiel ao governador Rafael Fontelli. Não, o que o Gov decidir, está decidido. Pois ele gostaria que todo mundo votasse no Marcelo Castro e no Júlio César. O senhor vai seguir também essa... Se for essa a definição concreta de lá, terei que seguir, sim. Eu sou um soldado do Partido dos Trabalhadores, faço parte do governo do governador Rafael Fontelli e não tenho como ir contra a orientação dele, no sentido de que essa alternativa seja melhor para o grupo. O que eu acho é que precisa ser, e automaticamente essa coisa vai ser desenhada de forma muito mais concreta e colocada de forma mais ampla, para que esses pré-candidatos, inclusive ao Senado, possam ter realmente uma interação maior com todos os candidatos e com as bases de cada um. Inclusive, ambos têm mandatos, né, ajudando no que puderem em relação a emendas para as lideranças das cidades que a gente... O Ari provocou aí. Ari, eu vou fazer uma pergunta para que depois você encaixe essa. Júlio e Marcelo já o procuraram sobre a eleição? Concretamente, nenhum dos três. Ele vai responder a pergunta dos dois. O Ari acabou de perguntar sobre o Ciro. Nem Ciro, nem Marcelo, nem Júlio. A gente tem convivido em agendas permanentes com o governador, onde o tema, às vezes, é abordado na hora do pronunciamento de um de outro, às vezes até... em tom de brincadeira, porque é uma pré-campanha, como você disse, mas um diálogo sobre realmente... campanha. Vem cá, Santana, vamos conversar aqui. Sou candidato, como é que a gente vai fazer? Você também vamos marchar junto, isso aí não. Não. Nenhum. E o senhor está aguardando? Com certeza. Quando o senhor viu na imprensa que o filho do ministro Wellington Dias, o médico Vinícius Dias, poderia sair candidato no ano que vem, em algum momento o senhor pensou, agora sim entrou água na história? Não, eu sempre... fui muito confiante no que a gente se propôs a fazer ali depois de tantos diálogos, né? Na verdade, sempre, inclusive, que ocorreram em duas ocasiões dessa, onde ocorreram esses comentários de forma mais acirrada, nas duas ocasiões, embora eu nunca tivesse perguntado nada, o ministro, em duas ocasiões, me mandou mensagem para dizer que estavam saindo esses boatos, que eram uma ocasião dizendo que fazia parte de fuxico de pré-campanha, e outra ocasião para dizer que estavam querendo fazer intriga, mas que não tinha nada disso, que a gente permanecia juntos e que a gente estava nessa caminhada conforme foi proposto. E desde o início é aquela história, todo esse diálogo a gente não fez apenas de forma individual, foi uma coisa muito conjunta diante de toda a situação, onde naquela ocasião o próprio governador Rafael esteve junto comigo, junto com o ministro. Eu acho que eu tenho uma certa segurança dessa situação, que não creio que haverá de ter nenhuma surpresa, não. Cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí.